Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Daniel Saad e aqui nós vamos para a nossa aula de filas de prioridade, tá? Da disciplina de estrutura de dados e algoritmos. Bom, primeiramente eu vou falar brevemente do que se tratam as filas de prioridade. Em seguida eu vou mostrar como nós podemos implementá-la eficientemente. Por fim, um exemplo de uso aí da nossa fila de prioridades. As filas de prioridade, elas são tipos abstratos de dados que generalizam as filas, tá? Nesse tipo abstrato de dado, cada elemento vai ter uma prioridade. Elementos com maior prioridade têm precedência sobre os elementos com menor prioridade. Então, nesse tipo de fila especial, os elementos que têm maior prioridade vão ser retirados antes dos elementos com menor prioridade, não importando a ordem nas quais esses elementos foram inseridos. Tá bom? Não importa a ordem de inserção. O que importa é a prioridade do elemento. Então vamos para um contexto real, né? Aqui nós temos um cenário de um hospital onde nós temos pacientes com diferentes riscos. Então a gente tem o paciente A aqui que tem um risco associado maior, a paciente B um risco intermediário e o paciente C um risco menor. Então quem que deve ser atendido primeiro aí de acordo com a política do hospital? O paciente com maior risco. Ele tem a maior prioridade. Então ele vai ser atendido primeiro, em seguida a paciente B e finalmente o paciente C, tá bom? Então normalmente é assim que a triagem do hospital funciona. Avaliam-se os riscos e o paciente com maior risco já é prontamente atendido, né? Se não houver outro paciente de risco parecido que tenha chegado primeiro, lógico. Mas aqui, quanto maior risco, maior prioridade, e os elementos com maior prioridade vão ser atendidos primeiro, tá bom? Então, quais são as operações que devem ser suportadas por uma fila de prioridade? Enfileiramento, né, ou a nossa inserção, o desenfileiramento, ou a nossa remoção, ou verificar o elemento com maior prioridade, seria o nosso acesso, né? O tamanho, obter o tamanho e verificar se a fila está vazia. Então, são essas operações que a gente tem que implementar. A gente conhece alguma estrutura de dados que realiza as operações eficientemente? Bom, não sei. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Vou criar aqui um rascunho. Vamos verificar aqui as nossas opções. Então, opção 1, vamos usar um vetor sem ordenar. Vetor não ordenado. Então, vamos supor que eu tenho aqui o vetor e aqui eu tenho os elementos 5, 20, 10, 30 e, sei lá, 4. Para achar o elemento com maior prioridade, eu vou ter que fazer uma varredura no meu vetor, né? Então, verificar o elemento de maior prioridade vai levar tempo proporcional ao tamanho do vetor. Inserir é fácil. É só colocar um novo elemento no final do vetor, né? E remover o elemento de maior prioridade, também eu vou gastar tempo linear. Por quê? Porque primeiro eu vou ter que achar esse elemento, e depois eu vou ter que deslocar os elementos que estavam à direita do elemento a ser removido, tá? Uma posição à esquerda. Então, todo mundo que está à direita do 30 aqui é deslocado uma posição à esquerda. Então, a gente tem como pontos fracos aqui a verificação, o acesso e a remoção, né? Vamos usar um vetor ordenado. Será que melhora? Então, aqui eu tenho 30 ordenado em ordem decrescente. 30, 20, 10, 5, 4. Bom, o acesso aqui é simples, né? O maior elemento, o elemento de maior prioridade, ele está na posição 0, tempo constante, tá? Para inserir, você vai inserir onde? Você vai inserir no final. Então, suponha que eu insira um elemento aqui. Aí você vai ter que reordenar o vetor, tá? Então, você pode usar
uma estratégia parecida com a do insertion sort, para poder colocar o 40 aqui no lugar do 30. Então, todo mundo aqui vai para a direita, né? E aí o 40 vai assumir essa posição. E para remover? Para remover, você também vai gastar tempo linear. Por quê? Vamos pegar aqui o vetor ordenado, depois que eu inseri o 40. 40, 30, 20, 10, 5, 4. Para remover esse cara, você vai ter que deslocar todo mundo para a esquerda uma posição, né? E se você usar um vetor circular? Aí você vai ter o início e o fim do vetor. Aí a remoção é mais simples, só precisa incrementar esse índice, né? Então depende aí de como você está implementando essa segunda abordagem. Mas ainda assim o custo de inserção ele é lento. Tem uma estrutura que balanceia melhor esses custos? E a resposta é sim. Nós temos a nossa heap, que utilizamos lá no heap sort. Numa heap, a gente consegue fazer o acesso em tempo constante, a inserção em tempo log n, proporcional ao logaritmo do número de elementos, e a remoção em tempo log n, né? Então a gente tem aqui tempos rápidos, tanto na inserção quanto na remoção, tá? Então uma estrutura mais balanceada que equilibra aí os tempos de inserção e remoção é a heap. Normalmente as filas de prioridade das linguagens de programação são implementadas através de nossas heaps binárias, né? Então nós vamos utilizar a heap. A gente só tem que ter cuidado aí de adaptar a heap na sua versão, tá? Dinâmica, tá? Então a gente vai usar um vetor dinâmico para guardar a nossa heap. Vamos mostrar a implementação então da nossa estrutura de dados. Então a nossa fila de prioridade ela vai conter 3 campos: o vetor dinâmico, que eu chamei aqui de PQ, né? O tamanho e a capacidade. Esses campos são similares ao utilizado na implementação de pilha e de fila, tá? Então, o tamanho corresponde aí à quantidade de elementos efetivos que está na fila de prioridades, no seu vetor dinâmico, e a capacidade seria o número de elementos total que aquela fila de prioridades pode comportar. Quando o tamanho é igual à capacidade, é porque a estrutura está cheia e precisa ser redimensionada para poder comportar novos elementos. Vamos à inicialização. Então, a gente segue o mesmo padrão das outras estruturas, né? Como eu quero modificar um ponteiro, eu vou passar um ponteiro de ponteiro aqui na função de inicialização. Então, aqui eu aloco espaço para minha fila de prioridades, coloco o tamanho como 0, a capacidade inicial como 4. Aqui está 4, mas podia ser outra coisa. Aqui eu, por decisão minha mesmo, coloquei 4. E aqui eu aloquei o nosso vetor dinâmico com 4 elementos. Tá? Funções auxiliares. Eu tenho a função que retorna o tamanho da estrutura de dados, então ela retorna esse valor aqui, que tem o tipo sizeT. Tá? E eu tenho a função que diz se a fila está vazia, retorna um booleano. Então o que ela faz aqui é fazer uma comparação. O tamanho é 0? Se o tamanho for 0, retorna verdadeiro. Caso contrário, retorna falso. Inserção. Como é que eu faço a inserção em uma heap dinâmica? Tá? Vamos lembrar aqui como é que era uma heap. Então, uma heap ela tem a propriedade que o pai é maior do que os seus filhos, né? Maior ou igual, pelo menos. Então, a gente tem essa estrutura aqui hierárquica, né? Só que a gente representa ela como um vetor, não é isso? Então, no vetor vai estar assim, 20, 18, 16, 8, 4, 1. Posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. E lembrando, né? Se você está na posição I, o filho da esquerda está na posição 2i mais 1 e o filho da direita está na posição 2i mais 2. Então, a gente consegue acessar os filhos com uma simples aritmética. Então, o que você vai fazer aqui? Você quer inserir um novo elemento. Você vai colocar um novo elemento aqui ao final da sua heap. Sei lá, o elemento com valor 30. Ele aparece aqui.
Aqui que você vai ter que fazer? Você vai ter que trocar ele com o pai enquanto ele for maior do que o pai. Quem que é o pai do 30? Como é que eu acesso o pai? Você vai fazer uma conta inversa aqui. Se a posição é I, o pai está na posição I menos 1 dividido por 2, arredondado para baixo. Divisão inteira, desprezando aí a parte fracionária. Então, quem que é o pai aí do cara que está na posição 6? É o cara que está na posição 2, né? Tá? Então, eu vou perguntar, o 16, ele é maior do que o 30? Não é. Então, você vai apagar, né? Vai trocar de lugar o 16 e o 30, né? Então, o 30 vem para cá, o 16 vem para cá, o 30 vem para cá, o 16 vem para cá. Agora, quem é o pai do cara que está na posição 2? É o cara que está na posição 0. Você faz essa continha aqui, né? E você tem. Como 20 é menor do que 30, você vai trocar o pai com o filho. Tá? Então, o 20 e o 30, vocês trocam ele de lugar. Até você atingir a raiz, ou até que o elemento seja menor do que o seu pai, o que ocorrer primeiro. Pronto, você reestruturou a sua RIP. Então é assim que a gente faz para inserir um elemento numa RIP dinâmica. Então a RIP ela é reestruturada de baixo para cima, tá? Por isso que aqui é uma abordagem bottom-up, de baixo para cima, tá? Vamos analisar aqui a função que insere um elemento na fila de prioridade. Esse if aqui é só o caso em que a fila já está cheia, tá? Então, se o tamanho é igual à capacidade, você tem que aumentar a sua fila de prioridade. Então, você duplica a capacidade e realoca o seu vetor. Caso não tenha ficado cheio, você não entra aqui nesse if, né? Então, você vai inserir o dado na posição mais à esquerda que não foi utilizada, né? Na posição size da sua fila de prioridades. E você vai chamar essa função aqui para reestruturar a sua RIP de baixo para cima. E finalmente você aumenta o tamanho da sua fila de prioridades. Então quem está fazendo todo o trabalho é esse cara aqui, né? Que reestrutura a RIP de baixo para cima. E aqui está o procedimento. Então esse aqui é a posição do elemento que foi recém-inserido. Então repare que aqui na função é a posição PQ seta size. É o último elemento do seu vetor. Né? O elemento recém-inserido. Então você vai ter que trocar ele com pi até que não seja mais possível. Então vamos examinar esse laço. Então primeiro eu calculo o pi. Quem que é o pi? É i menos 1 dividido por 2. Né? Qual é a condição de parada? Se i chegar a zero, que é quando você chegou na raiz, você para. Então eu vou comparar o pi com o cara que está na posição i. Se o pi já é maior ou igual, eu posso cancelar a minha busca. Encerro meu procedimento mais cedo. Caso contrário, você vai trocar o pi com o filho. Beleza. Troquei o pai com o filho. Tenho que continuar subindo na árvore para continuar trocando o pai com o filho. Então, eu atualizo aqui o i para o pai antigo e o pai antigo recebe o valor do pai novo, ou seja, do avô. Então, i recebe p e p recebe quem está acima dele, que é p menos 1 dividido por 2. Então, no próprio for, eu já calculo o próximo i e o próximo pai. Tá? Então é bem simples implementar esse procedimento de inserção na fila de prioridade. Para acessar o elemento de maior prioridade, não tem mistério, né? Numa RIP, o elemento de maior prioridade sempre está na posição 0. Então, a função que acessa aqui a frente da fila de prioridade só acessa o elemento aqui da posição 0. Não tem mistério. Remover um elemento da fila de prioridade. Bom, como é que eu faço para remover um elemento da fila de prioridade? Vamos pegar aqui a nossa um exemplo. Eu quero remover o elemento de maior prioridade, que ele está no topo. Então você vai trocar o último elemento com ele. Então quem que é o último elemento? É o 1. Então 1 vem para cá, né?
O 30 não faz mais parte da sua fila de prioridade. E agora você tem que reestruturar a sua heap, só que agora de cima para baixo, tá? E é o mesmo procedimento que a gente faz lá no heap sort. Então o que você vai fazer? Você vai trocar o pai com o maior dos seus dois filhos até que não seja mais possível. Então um aqui vai trocar com o 22. Depois um aqui vai trocar com o 8. E aqui você chegou ao final, não tem mais trocas a serem feitas. E você reestruturou a sua heap, né? Então é basicamente isso. Se a sua fila de prioridades ficou muito vazia, você também pode optar por diminuir o tamanho do vetor dinâmico, tá? Então vamos analisar aqui o procedimento de remover, que é o Priority Queue POP, né? Então, aqui eu verifico, o tamanho do vetor dinâmico é 1/4 da sua capacidade. Se for, você divide a capacidade por 2 e realoca o vetor para ele ocupar menos espaço, tá? E é claro que eu só faço isso se a capacidade for maior do que 4, porque se a capacidade já está na capacidade mínima, que aqui na minha implementação eu estipulei como 4, você não faz nada. Então, o que você vai fazer aqui? Você diminui o tamanho da fila, e se a fila não ficou vazia, você vai reestruturar a sua fila de prioridades. Então, como é que você faz para reestruturar? Coloca o elemento que está na posição 0, atribui ao elemento que está na posição 0 o último elemento, né, ou então o último elemento, e reestrutura a sua heap de cima para baixo a partir da posição 0. Então aqui a gente tem a implementação que é praticamente idêntica à do heap sort. Aqui é a posição de reestruturação da heap. Você vai calcular os filhos da esquerda e da direita, 2i mais 1, 2i mais 2, e você vai, com essas comparações aqui, achar quem que é maior. Se é o cara que está na posição i, se é o filho da esquerda L, ou se é o filho da direita R. Tá? Então, se o maior continuou sendo i, o pai já é maior do que seus dois filhos. Você pode encerrar aqui. Caso contrário, você troca o pai com o maior dos seus dois filhos. E aí, você continua o procedimento descendo na árvore, né? Porque aqui, na linha 21, o i vai receber o então maior dos seus filhos da última iteração, tá? Então, você sempre está atualizando o i de modo a descer na árvore. Então, é bem parecido com a implementação lá do heap sort. Para limpar uma fila de prioridades da memória, é simples. É só deletar o vetor dinâmico e depois deletar a sua fila de prioridade. E aí eu atribuo o ponteiro a null, para que ele não fique apontando para uma coisa que não existe mais. Análise. Acesso de uma fila de prioridades implementada com vetor dinâmico leva tempo constante. Remoção e inserção levam tempo logarítmico amortizado. Então é bem rápido usar essa estrutura como fila de prioridades. Tá? E aqui tem um exemplinho de como usar uma fila de prioridades aqui, usando a biblioteca da disciplina. Então, nós temos aqui o tipo fila de prioridades. Então, aqui a gente cria uma variável do tipo ponteiro para fila de prioridades. Aí eu inicializo esse ponteiro, né? Passo ele por referência. E aqui eu vou fazer 1000 iterações, inserindo elementos na minha fila com valor de 0 a 9999, aleatoriamente. Então, aqui eu estou gerando valores aleatórios de 0 a 9.999 e colocando elementos aleatórios aqui na minha fila de prioridade. Depois, nesse laço, o que eu faço? Enquanto a fila não estiver vazia, eu acesso o elemento de maior prioridade e depois eu retiro o elemento de maior prioridade. Então, o que vai acontecer aqui nesse programa? Ele vai imprimir os números em ordem decrescente, porque os elementos maiores são aqueles com maior prioridade nessa implementação. Tá? Pronto, você tem aqui a sua fila de prioridades para resolver esse problema. Ela vai imprimir os elementos em ordem decrescente de prioridade, na verdade. Né? Quanto maior a prioridade, mais rápido ele vai ser retirado da fila. Finalmente, você deleta a sua estrutura de da memória, e pronto, você terminou o programa. Tá? Com isso aqui, a gente encerra a exposição sobre filas de prioridade.